Oi, gente, tudo bem com vocês? Ótima tarde a todo mundo chegando aqui no nosso programa. Sejam muito bem-vindos, já agradeço a companhia e te convido a aprender muita coisa bacana junto comigo, com toda a nossa produção hoje. Olha só, no artesanato, nós vamos aprender a fazer o nosso próprio buquê com flores permanentes. É isso mesmo, fica tão lindo quanto com as flores naturais, viu? Você vai ver, eu já conferi e eu posso garantir que fica maravilhoso, viu, gente? Além disso, teremos um bate-papo super importante sobre o aumento da ansiedade entre crianças, adolescentes e jovens. E você, inclusive, já pode mandar sua pergunta, viu? Já vou passar aqui o número do nosso WhatsApp, DDD 11 3337 5886, 3337 5886. Esse é o nosso número para que você participe do nosso programa com as suas perguntas sobre ansiedade. Pode também fazer pergunta para a florista que está aqui com a gente, que vai trazer esse artesanato super diferente aqui para o nosso programa. E tem mais um tema, nós vamos descobrir qual é a importância dos jogos de tabuleiro para o raciocínio, a memória. Gente, jogo de tabuleiro é demais, ajuda demais no desenvolvimento das crianças e também da gente que é adulto. E por que não usar os jogos de tabuleiro para aquela interação em família? Ó, daqui a pouco você vai conhecer muita coisa legal aqui no nosso programa. Como eu disse, você já pode participar com as suas perguntas, os seus relatos. Eu lembro também que você pode acompanhar o nosso programa ao vivo lá no site hittv.com.br e siga a gente nas redes sociais. A Hit, o nosso programa, e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. E a gente começa com artesanato. Roda a vinheta. Artista floral Jennifer Ramos é quem está aqui com a gente hoje. Tudo bem, Jennifer? Tudo bem. Bem-vinda. Prazer te conhecer. Prazer. A Jennifer, ela faz arranjos, sim, com flores naturais, mas aí entrou para esse ramo das flores permanentes. Como é que foi isso? Na verdade, até por conta da procura das noivas, de querer algo que fique para sempre, que possa guardar e eternizar esse momento, as flores permanentes fazem muito bem esse papel, né? E a gente consegue também alcançar mais lugares fora a região que o ateliê fica. Então, a gente consegue no sul do país, né? Você é de Santa Catarina. E veio aqui prestigiar a gente aqui no nosso programa, né? Trazer aqui um pouco desse trabalho, mostrar, ensinar, nos dar uma aula de como fazer o nosso próprio buquê. Buquê com flores permanentes, que fica eternizado. E eu achei muito bacana, porque é a chance que você tem de enviar o seu trabalho para todo o país, né, Jennifer? Exatamente. E, de fato, né, tem algumas noivas, inclusive, que recebem o buquê antes para fazer as fotos, né? Então, tem todo um ensaio fotográfico, ela já recebe o buquê, já faz esse ensaio fotográfico e depois ela utiliza novamente na própria cerimônia de casamento. Só tem um probleminha, né, Jennifer? Esse aqui, nenhuma noiva vai querer jogar, né? É verdade. Na verdade, assim, a gente faz o buquê para jogar, fazemos também para a cerimônia, isso, lapela, as cestinhas de florista. Então, assim, existe uma infinidade de produtos que a gente consegue trabalhar com a flor permanente. É isso, mas aquele buquê principal que a noiva entra... Sim. Ali na igreja, né? No momento do casamento, no momento da cerimônia, esse ela guarda. Ela guarda. Esse você, inclusive, ajuda a desmontar para montar um arranjo para enfeitar a casa. Exatamente. Tem algumas noivas que preferem guardar o buquê pronto, né? E, ai, Jennifer, mas daí eu queria colocar na minha mesa, eu queria estar sempre olhando. Depois a gente ajuda também a montar, a fazer toda a estrutura do vasinho para guardar onde a noiva achar melhor, né? Ô, Jennifer, fala uma coisa pra mim. Buquês com flores permanentes tem virado tendência mesmo? As noivas têm buscado cada vez mais esse tipo de buquê? Principalmente por conta do retorno e do resgate mesmo do artesanato, né? Do produto artesanato, né? Então, assim, querendo ou não, ela guarda... Ela faz parte da própria confecção, então, durante todo o momento da confecção do buquê, ela vai sendo envolvida. Tem chamada de vídeo, ela participa, ela ajuda a fazer a curadoria das flores, então, ela participa da confecção do buquê. E eu achei muito bacana que eu vi lá no seu Insta, né, você dizendo que não é
um sim que a noiva diz apenas ao pedido do casamento, mas existe um sim que também é destinado ao buquê. Porque as noivas que moram lá no sul, próximo ali do seu ateliê, elas chegam no seu ateliê, Sim. elas dão uma olhada no que você tem exposto ali, de repente Exatamente. batem um olho naquele que realmente chama atenção e elas dizem sim, é este, você é meu. Aconteceram algumas vezes também da noiva vir com um buquê com uma referência pronta e aí na hora que eu comecei a fazer ela assim, pode mudar? Pode. Agora sim, agora é o sim do buquê. Então, fechou. Ou ela namorou um buquê o tempo todo e aí, de última hora, ela viu, mas aquele tá tão mais bonito. Pronto. Ih, aí mudou tudo. Mudou tudo. Acontece. E eu até queria entender um pouquinho sobre buquês, né? Como é que funciona essa escolha? Como é que eu sei qual é o buquê ideal para mim, né? Vai de personalidade? Na verdade, são vários elementos, né? Eu faço uma entrevista com a noiva, primeiro para saber, ela é uma noiva mais tradicional, ela quer que o buquê combine com todo o restante da decoração dela? Não, Jennifer, eu quero ser inusitada, eu quero um buquê diferente que chame atenção, né? E que seja, tem buquês extremamente coloridos e a decoração toda branca. Então, vestido branco, a decoração toda branca e o buquê todo colorido. A ideia é realmente chamar atenção para o buquê. Fizemos um nessa semana, inclusive. Então, e tem outras coisas também, né? Tem noiva que pede um buquê para o civil e outra para a cerimônia. Aí o buquê do civil ele é um pouquinho menor. Tá. E tem também, no próprio buquê da cerimônia, nós fazemos de acordo com as medidas da noiva. Então, se é uma noiva mais cheinha, o buquê tem que ser um pouquinho maior. Tá. Se é uma noiva mais magrinha, muito magrinha, um buquê menorzinho, porque senão tira o restante da composição da noiva, né? Sim. Então o buquê ele tem que se limitar. Estar em harmonia exatamente, com tudo, né? Com o ambiente, ao que a noiva quer, ao que ele representa, né? Então, gente, é uma infinidade, né, de informações que você troca ali com essa noiva, justamente para chegar naquele buquê ideal que ela realmente vai querer guardar pelo máximo de tempo que consegue. Sim. Quanto tempo dura um buquê como esse? Se a noiva cuidar, né? Não, claro, esse buquê ele não é jogado, né? Ele é guardadinho. Se jogar, não volta mais. Então, se a noiva guardar, ele é eterno, ele vai sempre ficar guardadinho. E a única dica que nós damos para as noivas, né? Em casos de buquê branco ou preto, que eu já fiz buquê preto também. Sério? Sério, já fiz buquê preto. Tem vários tipos de noiva, né? Tem para todos os gostos? Tem para todos os gostos. E aí, a única coisa que eu falo é cuidado com o sol, né? De repente, a noiva deixa num armário branco, tomando sol por ser tecido, ele vai amarelar. Sim. Então, guarda num saquinho, longe do sol, vai ter para sempre. Mesmo as outras cores, né, acabam mudando também. Exatamente. Com o sol ali, né? Isso. É isso aí. Aí só mais uma questãozinha antes da gente começar a fazer esse buquê. Estamos aqui falando de noivas, né, Sim. Jennifer? Mas você também recebe encomendas para datas especiais, assim, Dia dos Namorados, Dia das Mães, né? Sim, que o pessoal sim. presenteia com flores? Sim, na verdade, inclusive, existe toda a parte da decoração. Faço decoração de festas também, de aniversário. A noivinha ela é específica para buquê de noiva, mas temos outros segmentos também que a gente atende a todo e qualquer tipo de decoração, tanto com flor permanente como com flor natural. Então, quer dizer, quem tem casa vai falar assim, não, mas eu não vou casar. Pra que eu vou aprender a fazer buquê? É para enfeitar sua casa, para presentear aquela pessoa amada. Exatamente. Não é? Então, gente, quem não gosta de receber flores, não é? E ainda mais um buquê de flores permanentes, que vai durar aí por muitos e muitos anos. Então, gente, é para todo mundo aprender aqui, junto com a gente. Exato. E fora que a qualidade dos produtos também está cada vez melhor. Então, hoje, quando tu olha um buquê de flor permanente, ele fica muito semelhante a um buquê de flor natural. Sim. Tamanho é o trabalho, né? A qualidade da flor. Então, a única dica que eu dou para quem está em casa e que vai fazer um buquê, escolha bem o produto, né? Compra um produto de boa qualidade, trabalha com produto de boa qualidade, que o resultado vai ser impecável. É isso, dá até para fazer arranjo de cabelo, ó. Sim, arranjo de cabelo, a lapela do noivo. Mostra assim, ó, mostra assim de lado. Olha aí, gente. O arranjo. Olha que coisa mais lindinha. Bora começar então, lista de materiais na tela, pra gente dar aqui o passo a passo do buquê da Jennifer.
Vamos usar então, minha gente, rosas permanentes, fita floral, cola quente, fitas de tecido, tubo de PVC para flor e arranjo de 3 milímetros e arame floral. E tem também o material de apoio, que é um alicate, uma pinça e uma tesoura. Agora sim, primeiro passo. Vamos lá. Bom, pessoal, então, como que funciona, né? As flores, elas vêm todas grudadinhas, né? Então, nós usamos o alicate para separar as flores, né? Separamos e começamos a montagem. O que a gente deve reparar, né? As flores em si, elas ficam lindas na composição, mas se colocarmos todas na mesma altura, uma vai esconder a outra. Então, qual que é a ideia, né? Nosso buquê ele vai ser de rosas, mas é claro, pode ser utilizado a flor que a noiva preferir. Então, tem permanente de todos os tipos? Todos os tipos. Todos os tipos. Essas daqui são de tecido, mas temos também de silicone, que são hiper realistas, né? Então, tudo depende do gosto. Essa daqui eu optei por trazer essa, porque ela é mais fácil de ser encontrada, né? Então, é uma flor que é mais acessível para quem está em casa conseguir reproduzir. Isso aí. Então, vamos lá. O processo em si, ele é fácil, mas ele é muito intuitivo e muito artesanal. Então, nós vamos encaixando as flores, né? Então, eu tenho as flores, eu vou encaixando, né? Você já vai montando aí, uma a uma. Já vou montando uma a uma. E assim, né, pessoal, escolhemos as flores que nós vamos trabalhar, né? Colocamos ela numa bancada sempre organizada, claro, isso facilita bastante o trabalho. Sim. Eu acredito, principalmente, que quem fizer vai se apaixonar e, de repente, tá aí pegando encomenda e fazendo e trabalhando. Então, acho que é muito interessante esse processo. Então, o capricho, né? É um mercado bacana, Jennifer? É um mercado bacana, é um mercado bem interessante. E eu falo que, assim, fazendo com carinho, né? Com zelo, pensando que nós estamos trabalhando com um produto que vai levar alegria, né? Então, vamos fazer com carinho, vamos pensar em quem vai receber, né? Que tudo isso... É um produto que vai participar de um dos momentos mais importantes na vida de um casal, né? De uma família toda, né? Porque o casal fica muito feliz, aquele momento ali ficará guardado na memória para sempre. Os pais daquele casal, os irmãos, né? Então é a família toda ali curtindo aquele momento e esse buquê vai estar fazendo parte daquele momento. Exatamente. Então o processo em si ele é bem tranquilo. Nós vamos pegando as flores, vamos encaixando e a gente Você vai uniu olhando. Aí 4, já passou uma rodadinha isso, de fita floral, de fita floral. Mas o que acontece, né? Aqui não tem muito... Por ser um produto artesanal, eu sempre falo, pessoal, não é uma receita de bolo, né? A gente vai olhando, vai sentindo, vai encaixando. Aqui eu preciso de um rosinha, eu coloco um rosinha. Mas tem dica, assim, por exemplo, as rosas brancas você colocou todas na mesma altura. Isso. Aí a cor-de-rosa você colocou um pouco mais pra cima. Aqui a gente trabalha bastante com a profundidade e com os destaques, né? Se a gente deixar tudo do mesmo tamanho, é aquilo que eu comentei contigo. Vai ficar uma massa só, a gente não vai enxergar nem quais são as flores que a gente está utilizando. Então, a gente vai brincando com os tamanhos, né? E a gente utiliza a proporção das próprias flores para brincar com isso. Então, ó, já tá passando mais um pouquinho de fita floral. De fita floral. Tudo com muito carinho. A gente vai dando as puxadinhas. Então, a gente vai ajeitando. É muito visual, né? Então, a gente coloca aqui, olha. Tá legal? Tá legal. E como nós utilizamos a fita floral, ela fica bem maleável. Sim. O próprio arame da flor, ele é bem maleável. Então, aqui nós vamos colocamos aqui, pronto. Colocar uma rosinha e mais fita floral. Tá, assim sempre passando, que é para dar segurança mesmo, né? Exatamente. E assim, pessoal, principalmente o buquê que vai ser jogado, capricha na fita floral, né? Ninguém quer ver um buquê todo se desfazer no ar, né? Então... Mas é bom, porque aí mais mulheres pegam, cada uma pega uma florzinha exatamente, e todas elas. Tem vários pontos de vista, né? Tem vários pontos de vista. Brincadeira, gente. Não é legal, não é a ideia que ele se desfaça no ar, não. Exatamente. Então, olha como que ele já vai sendo construído. Olha, ele vai ficando bem bonito, né? É interessante brincar com esses tamanhos, porque ele vai ficando bem interessante. É a textura, né, que o pessoal fala? Exatamente, exatamente. Então, aqui a gente vai montando com muito carinho.
Quanto mais capricho, né? Quanto mais carinho a pessoa depositar, mais ela agrega valor aí essa peça que ela vai vender, né? Exatamente. Eu falo para todo mundo, assim, gente, o mercado tá aí para todo mundo, né? E o que muda, né? O que vai mudar de um profissional por outro é exatamente o capricho, a forma como ele vai trabalhar, a forma como ele vai atender o cliente. Eu tenho feedbacks muito bons das minhas clientes que assim, nossa, Jennifer, teu atendimento foi muito legal. A gente sentiu confiança no teu trabalho. Então, assim, passa a segurança para a noiva, conversa, se for para ti mesmo, faz com muito carinho, escolhe bem as flores, né? Então, gente, não tem como dar errado. Fazendo com carinho, vai dar certo. Ô, Jennifer, e é importante fazer algum curso para você se aprimorar ainda mais na montagem de buquês ou é mais intuitivo mesmo? Eu vejo que é mais o treino. Intuitivo, E assim, né, gente, eu acho que o que acontece com relação aos cursos, né? A gente tem coisas novas no mercado a todo tempo, né? Eu acho que mais interessante do que tu ir procurar um curso, embora se alguém quiser depois me procurar no Instagram, Jennifer, eu quero confeccionar o meu buquê, se eu comprar as flores, tu me ajuda, a gente monta um processo diferente, eu posso ajudar. Quem quiser entrar para a área também me chama, né? A gente trabalha. Mas eu vejo que mais interessante do que qualquer coisa nesse sentido é a pessoa, de fato, ficar ligadinha no mercado, observar o que tem de bom, as novidades, as próprias feiras, né? Tem várias feiras de noiva, então ficar ligadinho, né? Porque hoje cada semana sai uma novidade diferente. E a flor permanente, ela vai seguir a tendência da natural também, não é isso? Exatamente. Então, o processo basicamente é esse aqui, pessoal. A gente vai colocando as flores e a gente vai montando o arranjo. Trabalhando com as proporções, né? E sempre olhando. Ô, Jennifer, e como é que você precifica essa peça? Então, ajuda as colegas que querem começar a trabalhar com isso. Na verdade, como que funciona, né? Tudo vai depender da flor e da onde tu vai comprar, qual que é a facilidade que tu tem no mercado, né? Então, assim, claro, né? Eu já tenho um ateliê há algum tempo, então nós já temos ali os nossos fornecedores, mas hoje, pessoal, a internet tem a facilidade de aproximar muito mais as oportunidades da gente, então procura ali o produto, né? Se vai mandar para fora, avalia tudo. Tem a questão do frete, aonde já atendi noivas que pediram com mais urgência, então, poxa... Essa urgência também entra na composição, exatamente, né? Então, assim, se eu quero um pouquinho antes, eu vou pagar por isso, pela né? necessidade, Sim. né? Então, eu acho que a gente tem que ser justo, né? E aqui... E outra, né, gente? Aqui só mais uma dica sobre a montagem dos buquês. A harmonia das cores, né? Se eu quiser mexer com as cores, é bom a gente fazer um estudo sobre as cores, né? Tá. Então, assim, quais cores que combinam entre si, né? Inclusive, tem algumas noivas que me procuram com alguns pedidos mais inusitados. Eu assim, querida, mas será que isso vai combinar? Quando eu coloco para ela, aconteceu isso a semana passada, inclusive. Quando eu mostrei para ela, ela falou, não, você tem razão. Eu acho que eu vou querer outra flor. Então, né? Então, assim, mostra pra noiva, entenda um pouquinho sobre as cores, né? O que porque combina. com o tempo você vai pegando, né? Exatamente. Todo esse conhecimento mesmo, né? De o que combina mais com o que fica mais harmônico, mais bonito. Apesar de ser um buquê mais moderno, coloridão, ainda tem que ter harmonia, né? Tem que ter harmonia, exatamente. Então, aqui, se vocês observarem, o buquê já tá saindo. Tá quase lá já? Não, ainda falta mais um pouquinho. Né? Ainda falta mais um pouquinho. Tem várias flores sim, aqui sim. ainda. Mas eu digo, o formatinho dele a gente já tá conseguindo enxergar, né? Sim. O pessoal de casa já tá vendo. Esse já como seria que um buquê pequeno. Pro civil. Pro civil daria. Exatamente. Tá. Mas a gente ainda vai dar mais uma preenchida nele aqui. A produção falou que tem uma perguntinha que chegou no nosso WhatsApp. Temos uma perguntinha? Sim, a Maria Antônia, de Jacareí, São Paulo. Obrigada, Maria Antônia, pela participação. Ela diz, olá, boa tarde, estou muito animada aprendendo a fazer o meu buquê. Parabéns, Jennifer, pelo capricho. Gosto de tudo artesanal. Estou preparando
cada detalhe do meu casamento do meu jeito. Agora sei fazer o meu buquê dos sonhos. Ai, que bacana, Maria Antônia. Parabéns. Obrigada, viu, pela participação. E deve ficar lindo, né? E esse é o casamento que vai ficar na memória mesmo, né? Exatamente. Com ela produzindo ali cada detalhe, com todo amor, com todo carinho. E agora pode fazer também o seu buquê permanente. E o bacana, né, é que às vezes a noiva ela tem já uma cor favorita, ela tem uma flor favorita. Tem alguns pedidos bem inusitados, né? Então, assim, às vezes tem uma flor assim bem mais difícil de achar, mas a gente acaba procurando, né, ali com carinho, e a gente acaba encontrando a flor que a noiva quer. Então, Tudo isso vai também influenciar no preço, né, no valor. Exatamente. Então, aqui, olha, como eu comentei, né, aqui a gente já tem o formato. E agora a gente começa a colocar as flores que vão dar a finalização mesmo no buquê. Sempre redondinho assim ou tem aqueles que são cascata? Tem os cascatas. Os cascatas, pessoal, eles dão um pouco mais de trabalho. Sim. Né? E de fato, né, os cascatas, eles são maiores. Sim. Então, eu não consigo entregar um buquê cascata pequeno. Sim. Vai ser para uma noiva que quer um pouco mais de destaque para o buquê. Aquela mais extravagante, Aquela né? mais extravagante, exatamente. É isso E aí. tem os buquês desconstruídos, né? Que são totalmente desconstruídos. Para uma noiva extremamente mais moderna também, né? Aham. Temos aqui uma infinidade de possibilidades, né? Então, quem está em casa, fica atento a isso que temos infinitas possibilidades aí. Você disse que para cada noiva, cada situação aí vai ter um tamanho de buquê, né? Mas mais ou menos, você tem uma ideia de quantas flores você utiliza? Depende Pra um buquê? muito da flor, né? Porque tem alguma, por exemplo, se eu for fazer uma flor de copo de leite, né? De copo de leite, eu utilizo umas 8, 9 flores, porque São- é só o São copo só de leite. algumas, né? Exato. Tá, aí no caso já foram umas 20, Exatamente. não é? Exatamente. Então, assim, cada uma É bem a olho mesmo, vai do bem volume, a olho. né? Exatamente. E aqui entra, né, pessoal, aquilo que eu comentei com vocês. Vai colocando, vai ajustando. Mas na hora de precificar, você conta? Por exemplo, quantas flores foram utilizadas, Já assim, mais ou menos? contei mais. Hoje em dia, até No com a olho própria também você já prática, eu consegue já identificar. consigo isso. Normalmente, e é muito interessante, né? A noiva, às vezes, ela já vem pra gente com uma referência, né? Então, Ah. ela já pesquisou, ela já sabe o que ela quer. Então, ela já fez todo aquele estudo. Ela assim, eu quero um buquê de rosa. Eu quero um buquê de copo de leite, né? Tá. Então, E aí você já faz a cestinha aqui com as mesmas flores, né? Pra deixar tudo Aqui eu combinandinho. tenho um teminha, seguindo o mesmo tema, né? E os arranjos também, é uma infinidade de arranjos. A lapela do noivo Também vai com a também mesma vai flor. com a mesma flor. Já é um conjunto, né? Quando Já, a noiva isso. encomenda o buquê, já acaba encomendando as outras peças. Exatamente. No site eu tenho os kits já, né? Então, Uhum. às vezes a noiva ela já encomenda o próprio kit ali. Ela entra no site, já vê o kit, já encomenda ali Isso, mesmo. Exatamente. Isso aí. Tô achando que terminou. Terminou ou não? Quase. Falta um pouquinho ainda. E assim, né, gente? Cuidem bastante com os acabamentos, tá? Eu Tá. sempre falo que o acabamento, ele é o que faz várias noivas me procurarem e indicarem para outras noivas, né? Cuidem do acabamento. Né? E É aqui, esse olha, capricho mesmo, né? esse capricho. Então, aqui agora a gente começa a ajeitar, né? Tô vendo que teve flor ali que você puxou por baixo. Exatamente. Que é pra deixar tudo mais certinho. Na verdade, aí parece que ficou para faltando um isso- buraco. Exatamente. Olha Então, aí. esse olhar que eu peço Eu já para posso quem vai... montar buquê, minha filha. Tá Pode. pensando o quê? Pode sim. Brincadeira. Mas é esse olhar que eu falo. Se você olhar, se você tiver montou as flores que tu vai fazer o buquê, né? Tá. Quando tu começa a construir, tu já começa a olhar, né? Assim, nossa, ficou um buraquinho ali. E veja que quando a gente termina,
toda a fita floral ela é escondida. Sim. Então, eu não tenho essa... Ah, eu tô colando um monte de fita, vai ficar feio, Não, não vai. Isso daqui vai ser escondido com a própria flor. Não, é o que vai deixar realmente o buquê bem seguro, né? Para que nenhuma dessas flores aí caiam, né? Exatamente. Então, aqui nós temos a base, né? A nossa estrutura. E aí, aqui, sempre trabalho com flores extras, né? E aí, o que acontece, né? A noiva, ela não vai pegar o buquê dessa forma. Sim. Gente, com o próprio alicate, vem aqui. Deixa tudo no mesmo tamanho aí embaixo. Exatamente. Então, assim, pessoal, capricho sempre. Zelo. Corta tudo. Corta tudo, deixa bem bonitinho. Parece que tem menos cabo do que a quantidade de flores que tá lá em Exatamente, cima. exatamente. E aí você trouxe opções, né? Porque você falou que a noiva mais clássica vai usar ou a fita, ou Exatamente. Ou a renda. essa renda. Só uma noiva mais rústica. O sisal faz muito bem esse papel, né? Então, aqui agora a gente passaria a fita. Que fita que tu gosta? Vamos fazer com a fita que tu escolher. Eu prefiro o sisal. O sisal? Eu acho que fica mais bonito. Olha lá. E os cabinhos? Ali o tubinho Isso. de PVC. Aqui é depois? a gente já vai colocar. Fiquei curiosa com esses tubinhos. Nunca tinha interessante. visto. E aí eu perguntei, né? Eu falei assim, nossa, que bacana. Você já compra assim, esses tubinhos? Ela falou, não. Eu pego o tubinho de PVC de 3 milímetros e eu encapo cada um deles com a própria fita floral. E, pessoal, uma dica Trabalhoso, importante, né, gente? tá? Eu achei. Uma dica importante. É. Cuidem dos tons, porque eu tenho fitas florais de vários tons. Então, cuidem com o tom da flor que tu tá trabalhando, né? Para que fique, de fato, bem harmonioso. É importante também. Os detalhes. Você vai colocar tubinho em todas, não, né? Não, vou colocar só em alguns aqui, só pra gente ilustrar. E já vou fechar com... Tá bom. Aí para deixar eles ali mais grossos, né? Mais bonito. Exatamente. É tudo pensando no acabamento bem feito, né, Então, gente? aqui, olha, né? Aí. Aqui é só pra gente ilustrar, Tá. né? E aí a gente vem E enrola. e enrola. Aí são essas 3 opções que você trouxe pra gente, né? Exato. Pode ser o sisal, a renda ou a fita, de acordo com o tipo de casamento, com o que a noiva Exatamente. deseja. Isso aí. Eu posso aqui, né, pessoal? Claro, né? Aqui estamos no estúdio, então eu trouxe a colinha de silicone, né? Mas a cola quente, ela facilita muito o nosso trabalho. Tá. Inclusive, quando eu estou fazendo o buquê, se eu vejo que tem uma flor que tá mais soltinha, eu já colo. Uhum. Tá, então... É flor permanente, flor artificial. São vários Já nomes, né? facilita, né? Exatamente. Pode colar, não tem problema. Pode colar, não tem problema. A flor natural, ela exige um pouquinho mais... Aqui, pessoal, ó, só para vocês enxergarem bem certinho, tá? Não tem segredo, né? Vai enrolando. Vai enrolando até chegar lá embaixo. Até chegar lá embaixo. E é isso. Enquanto você vai enrolando, eu já vou passar aqui os seus contatos para legal. que o pessoal possa conhecer mais do seu trabalho, fazer encomendas, né, Jennifer? Isso. Como eu disse, Jennifer está no sul do país, mas envia para todo o Brasil, né? Pra fora também, já mandamos, inclusive. É mesmo? Sim, sim. Você tá chique, menina. Vou deixar aqui, gente, contato da Jennifer Ramos, artista floral, lá no WhatsApp. É DDD 48, número 9, 99690426. DDD 48, número 9, 99690426. Tem o site dela, que é o noivinhaflor.com.br, noivinhaflor.com.br. No Instagram, você também a encontra com @noivinhaflor. Certo? Certinho. Isso aí. Eu já tô seguindo seu Insta, lá tem um monte de buquês, um mais lindo que o outro. São todos
com flores permanentes. Com flores permanentes, isso mesmo. E aí a gente tem aqui mais esse, que você finaliza com a cola? Isso, um pinguinho. Gente, cuidem com a cola, tá? Não usem muita cola. Que é pra não ficar aquele pra acabamento não ficar grosseiro, um acabamento né? grosseiro e feio, né? Vou esperar você colar e vou encerrar, que o nosso tempo já acabou, Jennifer. Pronto. Passa bem rapidinho. Tá aqui. Mas deu tempo da gente entregar, né? Sim. Olha que lindo, gente. Maravilhoso o seu trabalho. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, pessoal. Com certeza é uma linda lembrança que fica eternizada aí. E como a Jennifer falou, gente, é tendência. Vai crescer cada vez mais. É ótima opção para as noivas e também para quem quer fazer renda. Isso mesmo. Obrigada, viu? Amei te conhecer. Prazer foi meu. E mais uma vez, parabéns pelo trabalho. E volte mais vezes. Não está aqui em São Paulo, mas pode voltar Claro, quando estiver por eu tô aqui. sempre por cá. Obrigada. Bem, nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos falando de ansiedade aqui no nosso programa. Bate-papo super importante, viu, gente? Não sai daí, não. Já estamos de volta com o nosso programa. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigada pela companhia. E eu já deixo aqui o número do nosso WhatsApp para que você participe do nosso programa com as suas perguntas, os seus relatos. Olha aí o número aparecendo na sua tela, DDD 11 3337 5886. Gente, já estou divulgando o nosso WhatsApp porque muita gente ainda tem dúvidas sobre ansiedade. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com a Adilene Carvalho, psicóloga. Tudo bem, Adilene? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. Prazer receber você para falar sobre esse assunto tão importante. Nosso tema em especial é geração ansiosa, porque nós vivemos uma geração ansiosa. E quando a gente usa esse termo, Adilene, estamos nos referindo a quem exatamente? Quando a gente pensa na geração, a gente pensa na sociedade, mas em específico essa geração que está muito hiperconectada. Essa geração mais jovem, que mais já jovem. nasceu em meio à tecnologia mais avançada, com a internet ligadinha, com o celular quase colado na mão, é isso? Bem isso, Clara. A gente percebe que tem uma geração mais jovem, mas também a gente não pode descartar as pessoas que também são idosos ou crianças que também estão acessando a tela de maneira excessiva. É isso, porque a gente não nasceu nessa época, né, em que o celular já estava ali tão presente, a internet já estava ali tão presente, Exato. mas a gente foi se adaptando. Então, hoje a gente também utiliza bastante, né, principalmente até trabalhando, né? Eu preciso utilizar o celular trabalhando e acabo também criando essa ansiedade, é isso? Gerando, né, desenvolvendo essa ansiedade. Exato. É bom que se fale aqui que existe ansiedade normal a todos, comum a todos, que é a ansiedade do medo do inesperado, o início de aulas, nós estamos no início de um ano letivo, início de um novo trabalho, então aquela ansiedade sobre o novo. Sim. Então essa ansiedade é normal a qualquer pessoa, de qualquer faixa etária. Agora, quando a gente está falando de uma ansiedade patológica, né, que entra dentro do catálogo de transtorno de ansiedade, que é o TAG, né, a TAG, aí nós estamos falando de uma ansiedade paralisante, uma ansiedade que gera crises. Sim. Né, e que tem alarmado o nosso país, que infelizmente está no ranking dos países mais ansiosos. Sim, é verdade. Além da internet, depois a gente volta até a falar um pouquinho sobre ela, eu sinto que as gerações mais novas, né, são muito cobradas. Essa cobrança exagerada por nota boa, por estudar mais, por saber falar várias línguas, para poder estar inserido no mercado de trabalho. A tecnologia vai girando, então você precisa aprender cada vez mais coisas e mais coisas e mais coisas para que você se mantenha conectado. Tudo isso também é uma pressão que gera essa ansiedade? Certamente. Todo fator de excesso, né? Excesso na cobrança, comparações, eu sempre digo isso, que o problema não é só você se cobrar, né? O problema é você se comparar. Você tem um ritmo, você tem uma jornada,
E quando você se depara com outras realidades e traz consigo não só o fator de autocobrança, mas de comparação, isso traz um peso muito grande e acaba realmente trazendo transtornos diversos, né? Então, eu que atuo na clínica, tenho acolhido muitas pessoas vítimas, não só da ansiedade, mas de outros tipos de transtornos alimentares, depressivos, e isso está muito atrelado a essa geração que está se comparando. Antigamente a gente não tinha tantos referenciais e hoje em dia, na palma da mão, você está olhando ali e aí você compara a sua vida, a sua realidade, a sua jornada e esquece que você é um ser único. É isso, e aí a gente volta para as redes sociais, né? Quando a gente fala dessa comparação, né? Como você disse, a gente tem ali na palma da mão muitas referências, né? Para comparação e muitas vezes coisas que fazem parte de um imaginário, né? Que são uma ilusão, porque é aquilo que todo mundo fala, a gente posta só o que é bonito, só o que a gente quer mostrar, né? É um recorte da realidade. Sim. Isso não quer dizer que aquela pessoa não tenha problemas? Perfeito, exatamente. Nós precisamos viver mais no offline, né? Menos offline. Eu também utilizo, né, a rede social para divulgar meu trabalho, para poder tirar dúvidas, mas eu volto a dizer, a questão dos excessos. E uma questão também são os estilos de vida, os hábitos, que antigamente a gente tinha uma preocupação maior com a qualidade do sono. Sim. Então, é preciso dizer também que não é só essa questão do novo hábito com as redes sociais, mas também uma soma de outros fatores, como o ritmo acelerado. Nós que moramos nas grandes capitais, a gente tem já vários fatores estressores que também contribuem para o desenvolvimento de algum transtorno de ansiedade. É isso. E aí, de volta à tela, até a tela também gera isso, né? Sim. Esse ritmo acelerado. Agora a gente tem os vídeos ali que a gente fica passando, não tem nem paciência de assistir a um vídeo por mais de um minuto. Os áudios a gente coloca no modo acelerado, não é? Exatamente. Muitas vezes em 2, velocidade 2, que é para ouvir mais rápido. Sim. Então tudo isso vai gerando, né, essa ansiedade dentro da gente. Falando de sintomas, doutora, em que momento que a gente precisa buscar uma ajuda? Como essa ajuda funciona? Para quem tem casa até, né, já entender, perceber, poxa, eu tô tendo esses sintomas, esses sinais, é melhor eu já buscar uma ajuda para melhorar isso, tem como voltar atrás, né? Com certeza, excelente pergunta. A ajuda profissional, ela cabe em qualquer situação em que a pessoa esteja com as relações comprometidas, com o seu rendimento no trabalho, quando a pessoa não se reconhece dentro da sua própria rotina. Então, quando eu recebo casos, quando não são encaminhados, né, porque muitos casos já são encaminhamentos médicos, eu procuro analisar a rotina dessa pessoa. É uma das primeiras questões ali na anamnese que a gente acaba observando. Como que é a sua rotina de trabalho ou de estudos? Como que está isso? Há um equilíbrio? Porque essa questão dos sintomas é muito importante. Então, muitos dos sintomas são confundidos com outros tipos de doenças, tanto que nós temos casos de pessoas que vão parar nas emergências dos hospitais, achando que estão tendo uma parada cardíaca, um AVC, e na verdade, quando se faz todos os exames, não se constata nada no físico, mas é de ordem emocional. Olha só, acontece. E o tratamento vai desde as terapias até o tratamento medicamentoso, né? Isso, varia muito de caso para caso. Então, por que buscar ajuda profissional é tão importante? Porque eu falo que, de acordo com cada caso, que precisa ser avaliado no individual, alguns casos a gente consegue identificar a causa raiz da ansiedade, se é um fator, se é uma situação, e oferece ferramentas na própria terapia para que a pessoa possa trazer a regulação emocional. Agora, se a pessoa fica ali lidando com sintomas e deixa isso avançar, então tudo que é diagnosticado precocemente tem uma condução diferente. E aí talvez nem seja necessário o uso medicamentoso, mas se a pessoa realmente não conseguir ali buscar ajuda nos primeiros sintomas, nas condições iniciais, aí a gente precisa fazer uso de um multiprofissional, né? Médico psiquiatra, ou no caso de crianças ou adolescentes, o neuropediatra também, em alguns casos. É isso aí, gente. Eu não tenho esses sintomas, não percebo que eu tenho esses sintomas. Meus filhos não têm esses sintomas, mas podemos desenvolver. Como é que a gente previne? Com estilo de vida.
Eu falo que o tripé é essencial para evitar desencadear uma série de fatores. Isso não é, na verdade, não é uma receita, mas é uma sugestão, é um estilo de vida. Então, dormir a quantidade de horas necessárias para que a mente obtenha o descanso necessário, não é só o físico, a mente também precisa do sono. Sim. A gente não pode negligenciar esse sono, porque o que eu percebo, muitas vezes, é essa troca da noite pelo dia. A pessoa fica ligada ali e ela deixa de dormir a quantidade de horas necessárias e isso vai impactar no seu dia seguinte. Então, é muito importante o estilo de vida, até como forma preventiva, uma atividade física sempre é recomendado. Alimentação também? Muito. A alimentação também é outro fator. Você tem um equilíbrio entre o se alimentar, o descanso e uma prática de uma atividade física, parece clichê, mas é verdadeiro, é constatado. A gente precisa fazer com que a gente tenha um movimento, mas um movimento saudável. E a socialização, Adilene? A gente tem deixado de socializar muitas vezes, né? Mesmo nos momentos em que nós estamos em reuniões com outras pessoas, o celular acaba sendo protagonista. Exatamente. Eu diria que é um dos pontos que eu tenho trabalhado, habilidades sociais. Temos perdido essa habilidade de socializar. E é tão importante quanto, porque a gente precisa se relacionar de uma maneira mais presencial. Nós viemos de uma pandemia onde a gente acabou se adaptando ao novo normal, né, que foi muito dito isso naquele período. Esse novo normal entre trabalhar presencial e online, eu prefiro trabalhar online. Só que a pessoa não se dá conta que sair do ambiente, respirar um ar diferente, estar em contato com outras pessoas também é saudável. A socialização, a vida social, inclusive, é uma das pautas da minha terapia também, porque as pessoas perderam até mesmo o desejo de se socializar. É isso, gente. Controlar mesmo o tempo ali em frente às telas, né? Viver mais o presencial do que o online. Gente, vou deixar aqui o Instagram da Adilene Carvalho, psicóloga, que esteve aqui com a gente hoje, para que você conheça mais do trabalho dela, de todos os conteúdos que ela posta lá no Instagram, @psicoadilenecarvalho, psicoadilenecarvalho. Muito obrigada, viu? Foi um prazer. Eu que agradeço. Obrigada. Até uma próxima oportunidade. Bem, nós vamos agora a um breve intervalo e já nós vamos falar de mais um tema, mais uma ideia aí para você começar a socializar mais, sair das telas. Vamos falar dos jogos de tabuleiro. Eu gosto demais, espero que você também goste. Fique com a gente, viu? Já estamos de volta com o nosso programa agora, gente, falando sobre a importância dos jogos de tabuleiro. Eu vou deixar o nosso WhatsApp também. Quer participar? Quer dar um relato? Falar como é que é essa utilização de jogos de tabuleiro aí na sua casa? Você costuma brincar com seus filhos, com seus familiares? Olha só o nosso número aparecendo aí na sua tela, DDD 11 3337 5886. Manda sua mensagem pra gente ler aqui no nosso programa, né? Contando com a sua participação, que é sempre uma honra pra gente. Quem está aqui para mostrar um monte de jogos pra gente, contar toda a história dos jogos de tabuleiro, é a Marta Giardini, arte educadora, sócia-diretora da Mitra, responsável pela área social, criação, divulgação e vendas. Tudo bem, Marta? Tudo bem? Bem-vinda. Muito obrigada. Prazer te conhecer. Viu? E sair da nossa toca. É isso aí, mas a gente é que agradece a presença de vocês aqui no nosso programa, trazendo tanta coisa legal, enche os olhos, né, da gente ver todo esse colorido aqui, gente. Esses jogos de tabuleiro, muitos deles desenvolvidos, né, lá atrás, são jogos milenares, não é isso, Marta? Na verdade, quando a gente começou a se interessar, que a gente começou a perceber que é uma cultura que praticamente conta a história da humanidade, né? Sim. Do brincar da humanidade, né? E a gente até, assim, puxa vida, as crianças tiveram o direito de brincar recentemente, né? Quando se descobriu a pedagogia, porque até então era tudo coisas de adulto, né? É isso aí, a criançada então não tinha acesso a esses brinquedos. Exatamente. Eles foram criados para os reis,
para os Isso, imperadores. para os faraós, né? Muitas vezes para o povo mesmo, mas era um povo adulto que jogava, né? E as crianças não tinham acesso. Hoje, as crianças conseguem jogar todos esses jogos que estão aqui, né? Praticamente. A gente A até partir de brinca. 8, 9 anos? A partir de 5, 6 já Tem já alguns tem. mais infantis aqui, Isso, né? Esses são exclusivos, né? São, Aham. são criações nossas, né? Sim. E a linha dos jogos que eles até que foram classificados como jogos ancestrais. Achei muito Jogos interessante, né? ancestrais. Porque deram origem aos jogos modernos também, né? E aí são jogos ancestrais que Uhum. vocês comercializam como enciclopédias, não é isso? Eu achei muito legal, gente, esse trabalho que é a enciclopédia dos jogos, que é o quê? Uma série de livros, né, que a gente tinha Isso. antigamente, que era enciclopédia. Tinha volume 1, volume 2, volume 3, volume 4. Né? Na minha época já tinha enciclopédia, não tinha internet na minha Isso. época. E onde que a gente fazia pesquisa? Na enciclopédia. E aí vocês criaram a enciclopédia dos jogos. Olha que bacana, gente. É no formato de livros, né? Todos esses jogos que vocês estão vendo aqui, abertos, na verdade eles vêm assim, eles fechadinhos. fecham, né? E aí Exatamente. você abre. Deixa eu abrir aqui um. Você abre e você tem aqui o tabuleiro em MDF. As pecinhas aqui ao lado, fica mais fácil de guardar e a gente dá um valor maior, parece, né? Por parecer livro. Na verdade, assim, o livro ele tem um respeito que o brinquedo não tem, né? Você não vê um baú cheio de livros jogados, né? Sim, é verdade. E a ideia de você conseguir armazenar bem e ocupar pouco espaço na prateleira também, né? Sim. Porque você pega um jogo grande, um jogo quadrado, um jogo alto, um jogo, né? E esse ali acaba padronizando, né? Você pode ter mais jogos até, né? Exatamente, Porque todos padronizados, todos Isso. cabem ali numa estante e não tem como não conservar muito mais porque eles são feitos em MDF, né? Normalmente os jogos são feitos em papelão, vem numa caixa de papelão ou tabuleira de papelão e rapidinho a gente estraga. Esse daqui não. A ideia é que você valorize um pouco esse lado mais orgânico, né? Nossa, eu gostei demais. Muito bacana obrigada. o trabalho de vocês, viu? Obrigada. E como é que foi essa ideia, Marta, de resgatar toda essa história dos jogos milenares, jogos que são lá dos primeiros séculos depois de Cristo ou de séculos e séculos antes de Cristo? Puxa vida, né? Eu, como educadora, eu acabo também buscando recursos que a gente consiga trabalhar mais a ludicidade, né? E aí eu fui casar com um engenheiro e o engenheiro começa a fazer as coisas acontecerem e parar de pé, né? Então, Ele está aqui no nosso estúdio, gente. Não E quis aí participar aqui da pauta, e ele né? se Mais revelou tímido. como designer, como, né, ele não se conformava, por exemplo, você pegar uma caixinha de jogo de dama, que é aquele estojinho, né? E você ter 24 pecinhas. Não faz sentido, né? Uma caixa grande com poucas coisas dentro, né? E aí, quando a gente descobriu esse formato, foi uma luz, porque, assim, aí a gente foi assim, incentivado a essa pesquisa, né? Assim, puxa, se tem um jogo africano de 5.000 anos, você tem um jogo que os egípcios jogavam também de 3.000 anos atrás, assim, puxa, e Idade Média? Na Idade Média, gamão, todo rei jogava gamão, né? Então, até ele é considerado o jogo dos reis ou o rei dos jogos, né? Na época. E isso foi estimulando a gente, né? Então, acabou virando, assim, uma linha do tempo, né? Da história da humanidade, do brincar da humanidade, né? Até os tempos atuais, né? Aí, 2005, 2008... tudo mudou na relação dos jogos de tabuleiro. Aí mudou muitas mecânicas, muitas temáticas, que são os jogos, né, os eurojogos, os jogos americanos, né? Aí veio aquele boom, né, dos jogos de tabuleiro. Né? Então a gente pensa, a gente faz os jogos, que são os pais dos jogos modernos, né? É muito Mas gostoso. que todos acabam sendo tão modernos ainda e vão continuar sendo modernos ao longo de muito tempo e a gente realmente precisa resgatar
a prática, né? De colocar os jogos de tabuleiro Verdade. dentro da nossa casa, para que a gente possa interagir, socializar com os nossos filhos, com os nossos primos, né? Com toda a família ali. É uma excelente maneira de diversão e de desenvolvimento da mente, não é isso, Marta? com A gente certeza. desenvolve raciocínio lógico aqui. O que mais? Eu acho que o predicado maior é a socialização que o jogo permite, né? Então, quando você pega assim uma família que você vê o vô jogando com o neto, o pai jogando com, né, com a filha, aí a gente oferece isso assim em algumas lojas, né, de brinquedos, né? E aí quando tem algum torneio, você vê assim uma psicóloga jogando com uma criança, sabe? Assim, não tem preconceito, sabe? Sim, sim. Então é muito gratificante, porque são jogos que você aprende muito rápido, mas que você demora para dominar, né? É como o oriental fala, né? Que você faz curso para enrolar um sushi, você demora 20 anos para enrolar um sushi, né? Então você tem esse capricho, né? De você ir se aprimorando na tua linha de raciocínio, né? E o A próprio criatividade brincar. se desenvolve, né? Exatamente. Coisas que com as telas acabam sendo atrofiadas, né? Hoje em dia, no último bloco, né? Você já estava aqui no nosso a gente estúdio, estava falando a gente estava da- conversando sobre essa geração cada vez mais ansiosa, né? De tanto ficar ali nas telas, vai se comparando, né? Enfim, os jogos de tabuleiro são uma excelente maneira para fugir de tudo isso, né? Fugir das telas, fugir da ansiedade, Isso. né? Ter a família ali mais unida, né? Mais por perto e criar memórias afetivas, né? A gente tem poucos minutinhos, então vamos falar um pouquinho aqui sobre cada um desses jogos e contar um pouquinho da história deles, que é vamos lá. muito bacana. Jogos, como a Marta me disse aqui no intervalo, que vai de 5 a 105 anos. Essa é a faixa etária para a gente Das jogar. crianças, né? Das crianças. Vamos lá, então. Vamos começar com o Vamos. mais antigo de todos, que é esse africano. Qual o nome dele? A Mancala, né? Nós chamamos ele de Owari, mas ele é um jogo de Mancala. Mancala quer dizer cava grande, né? Então, isso aqui é Mancala, né? Então, existem 200 nomes diferentes e regras diferentes, né? Aham. Bao, Onwezo, Auelé, Mancala, Owari, tem vários Tá. nomes, né? E hoje ele está muito valorizado porque nós estamos trabalhando um pouco essa cultura africana aqui no Brasil, né? Então ele é um jogo de semear e colher. Então você tem as sementes e você vai semeando e vai ter uma determinada situação que você pode colher as suas sementes e guardar na mancala, né? Aham. Então, apesar de ser um jogo competitivo, né, que ganha quem tem mais sementes, ele é muito cooperativo, porque Sim. assim, olha que interessante, você pega no teu campo, né, esse aqui é o meu campo e essas 6 cavas do adversário. Tá. Então, quando eu estou semeando, eu vou semear nos dois, né, por isso que não existe peças claras e escuras, brancas e pretas, amarelas, né, Nossa, que bacana. vermelhas, porque a semente está disponível na natureza. Sim. Né? E se eu não aprender a distribuir, eu não colho, porque eu só colho no campo do adversário. Muito Então, bacana. Tem uma sutileza, assim, né? De aprendizado, Exatamente. né? De aprendizado, É. mas um aprendizado riquíssimo que vale para todos nós. Isso, Falando né? um pouquinho sobre os outros. Esse é o Nefatáfel, é até difícil de ler, né? O nome dele por escrito, mas ele é um jogo viking, um jogo da nórdico, né? Então aqui você tem um reizinho, né? O tabuleiro ele simula como se fosse uma batalha em alto mar. Né? Então você tem aqui os mercenários que querem dominar o rei, né? Então quem está jogando com as peças verdes e o rei precisa ir levando o rei para um cantinho do tabuleiro sem deixar os mercenários capturar o rei. São sempre jogos com 2 jogadores, São né? 2 Um jogadores. em cada ponta. Isso, né? Um joga. Você vê que interessante, ó. Tanto o Nefatáfel como o Bagachal são objetivos diferentes para cada jogador, né? Vou até pegar um vínculo Bagachal aqui. é esse aqui? O Bagachal é esse. É um jogo tibetano, né? Então você tem 4 tigres contra 20 cabras. As peças são os bichinhos. Isso. Então, olha que interessante. Você fala assim, puxa, 4 contra 20, né? Só que o tigre, ele é muito mais forte que as cabrinhas, né? Sim. Então, se eu colocar uma cabrinha aqui, ele vem e pula, né? E para as cabrinhas vencerem a partida, elas precisam imobilizar os tigres, né? De forma que eles não consigam mais andar no tabuleiro.
E nós temos um jogo genuinamente brasileiro, né, que os historiadores comentam, que tem o mesmo princípio, só que ele chama jogo da onça. Então, ao invés de ser tigre, a onça, né, ao invés de ser cabrinha, são os cachorros, né? Aí você para e pensa assim, nossa, deve existir um arquétipo coletivo, né, assim, porque é o mesmo jogo em épocas diferentes, né? Que foram criados em lugares diferentes, mas que tiveram ali muitas similaridades. Exatamente. Realmente. Né? Ali a gente tem o gamão. Vou pedir pra gente já vir para esse lado, né? Vamos. Porque a gente tem pouco tempo, o tempo vai voando aqui no nosso tagarela, programa. falo muito. Aqui a gente tem o jogo do Belo Jardim. Jogo do Belo Jardim. Que é um jogo premiado, né? É um jogo que foi muito interessante, porque o Jorge que desenha os jogos, né? E aí eu falei assim, Jorge, eu queria fazer um jogo assim. Então, assim, ó, você desenha aqui, né? e me mostra exatamente, né? E aí eu desenhei tudo à mão, com lápis de cor, né? Sério? E aí foi Olha o que que artista, valorizou, menina. né? Aí quando a gente gosta, a gente se dedica, né? Já está convidado para vir aqui no nosso programa ensinar a gente a fazer esses desenhos lindos. As técnicas de lápis, né? E nessa época de inteligência artificial, né? Tudo assim, o pessoal se sensibilizou com essa questão, né? De ter esse... Eu acredito muito nessa questão de você oferecer algo que te faz bem, né? Sim. Então você acaba contagiando, né? Como o buquê de flor. Assim, nossa, né? Tá precisando muito de um buquê de flor, né? De um buquê de noiva, né? É muito gostoso isso, né? E nessa mesma linha a gente tem então o jogo da cachola. Esse é o nosso carro-chefe hoje. São jogos como se fosse de memória, né? Mas com uma estratégia um pouquinho diferente, exatamente, não é isso? Esse daqui, esse outro também, que é dessa caixinha aqui, o jogo da cachola, né? E esse daqui também é muito interessante. Vou tirar essa daqui para que você possa falar um pouquinho sobre ele. Esse daqui é da colheita, é isso? Não, esse não é da colheita. É o jogo da colheita do chefe, né? Ele tem uma historinha, que é onde a criança pode estar visualizando também, né? De um cozinheiro, né? Que ele tem um restaurante famoso, então quando ele vai fazer um refogado de legumes, ele vai na horta dele colher o que ele precisa, que né? bacana. Então você trabalha a sustentabilidade, né? Então ele vai, por exemplo, fazer aqui um refogado, ele vai precisar de uma mandioca, uma beterraba, uma cenoura e uma batata. Então você vai aqui jogando o dadinho, então você vai colhendo aqui, ó, né, um amendoim. Né? Eu, ignorante, não sabia que o amendoim dava debaixo da terra, vou descobrir estudando, né? Ó, uma batata, né? Então, eu não posso ter mais do que 6 ingredientes, e cada receita vão 4. São todas testadas e aprovadas, as receitinhas também, né? Então, a gente até brinca que é o nosso joguinho vegano, né? Mas muito legal. E como eu disse, ó, todos feitos aqui em MDF, né? Então, é uma das poucas empresas dura para brasileiras sempre, né, gente? Considerada como brinquedo verde, né? Que eles muito chamam. bacana. Vou deixar aqui os contatos, gente, da Marta Giardini, que o nosso tempo já acabou. Arte Educadora, WhatsApp, DDD 11 4538 2132, 4538 2132. E o site deles, gente, é o mitrajogos.com.br. Lá no Insta também é Mitrajogos, né? Isso, mitrajogos.com.br. Queria saber Muito mais, obrigada. mas acabou o nosso tempo, Mas fica Marta. o convite de um dia a gente sentar e brincar. Dizem que quem brinca juntos fica amiga para sempre. Nossa, já vamos brincar agora então, pra gente já firmar essa amizade. Isso mesmo. Obrigada, tá? Obrigada. Até a próxima. Até. Assim a gente encerra o nosso programa de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Eu gostei demais. Espero que você também tenha gostado, tenha aprendido com a gente. Beijo grande, gente. Boa tarde. Deus te abençoe. Tchau, tchau.